Olá, querido aluno e aluna, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma teleaula da nossa disciplina, mais uma semana que estamos aí juntos. Aliás, essa é a nossa última teleaula. Como passou rapidinho, não é mesmo? Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre temas muitíssimo importantes para a sua formação. Do que a professora está falando? Comportamento organizacional. E hoje falaremos sobre conceitos e práticas da QVT ou qualidade de vida no trabalho. E eu sou a professora Ana. Mais uma vez estou com você e para mim é um prazer imenso poder te acompanhar em todo esse percurso, né, durante essa disciplina. Tantas coisas importantes que a gente discutiu, não é? Quantos aprendizados, pelo menos para mim, foram muitos aprendizados e eu espero que para você também. E nós chegamos nessa teleaula, a última teleaula, com um tema que eu posso dizer que é a missão do comportamento organizacional, que é buscar promover a qualidade de vida para as pessoas dentro dos ambientes organizacionais. Para a gente poder conversar, vamos relembrar aquilo que a gente trabalhou nas nossas primeiras teleaulas. Lembra quando a gente começou a disciplina, que a gente falou sobre o indivíduo como um ser particular, singular, que tem a sua personalidade, seus valores. Nós também trabalhamos alguns conceitos importantes como cultura, clima organizacionais. Depois, lá na segunda teleaula, o que a gente falou mesmo? Liderança e motivação, dois fenômenos importantes, instigantes, que se interrelacionam e é importante a gente falar sobre eles no contexto do trabalho. Na aula anterior, falamos sobre as relações interpessoais. Falamos de grupos, de equipes, também falamos sobre conflitos, como gerir conflitos e também como pode se dar a dinâmica dos trabalhos em equipe. E nessa nossa teleaula, a gente consagra todos esses temas falando da qualidade de vida no trabalho, porque todos aqueles temas anteriores que a professora abordou, eles levam ou pretendem levar ao bem-estar das pessoas dentro das empresas, a busca, né, de ambientes que sejam saudáveis, produtivos, né, eficazes e que podem contribuir aí com o bem-estar de cada pessoa que está dentro das empresas. Sejam elas públicas, privadas, grandes, pequenas, não importa. Em todas elas vão estar as pessoas e as pessoas têm as suas necessidades que precisam ser consideradas. Vamos ao quadro e você vai ver junto comigo algumas informações importantes dessa nossa teleaula, a competência que você vai adquirir ao final dela. Então, nós vamos juntos conhecer as variáveis sociais, políticas e culturais dos indivíduos e as formas de promover qualidade de vida nas organizações. Então, essa é a nossa, né, o nosso foco dessa teleaula. E como um breve resumo, nós vamos falar das reflexões acerca da qualidade de vida no trabalho. A gente utiliza também a sigla QVT e o quanto esse tema tem provocado preocupação crescente às organizações atuais, além do interesse delas em criarem ambientes satisfatórios, produtivos e comprometidos com os seus objetivos e com o bem-estar das pessoas. Então, olha aí que tema importante, né? Mais um tema importante, mais um tema complexo, instigante e para a gente começar com o pé direito, nada melhor do que questionar. Vamos ver no quadro? Eu te pergunto, o que é ter qualidade de vida no trabalho? O que é necessário para que uma organização alcance, né, esse status de promover qualidade de vida no trabalho para as pessoas que ali estão? E qual a importância da QVT? O que ela proporciona para as pessoas e para as empresas? Será que a qualidade de vida no trabalho influencia o comprometimento das pessoas no lugar onde elas estão? Que tipo de comprometimento é esse? E o que nós devemos considerar quando a gente for propor e elaborar programas de QVT? Nós vamos tratar nessa nossa aula não só de conceitos mais teóricos, reflexões mais, né, conceituais mesmo, mas nós vamos falar de práticas, de modelos que nos ajudam, principalmente você aí, futuro gestor de pessoas, a propor mesmo, implantar programas de qualidade de vida no trabalho que possam fazer a diferença no lugar onde você estiver atuando. Então, espero a sua participação.
tá? Traga pra gente sempre as suas dúvidas, né? As suas contribuições, porque sem elas a aula não tem a menor graça. Então vamos lá, vamos começar. Vamos então explorar um pouco os conceitos de QVT, qualidade de vida no trabalho? Para a gente poder começar a falar sobre qualidade de vida no trabalho, a gente precisa dar um passo para trás e compreender primeiro o que é qualidade de vida. E nós temos esse termo definido por um grupo que se reuniu, né, um grupo de qualidade de vida da OMS, Organização Mundial da Saúde, que buscou compreender o que é a qualidade de vida. E eles definiram o seguinte, que designa a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativa, padrões e preocupações. Olha que interessante. Então, a qualidade de vida diz respeito à percepção daquela pessoa com relação àquilo que ela realiza no seu dia a dia, às suas condições de vida. É como aquela pessoa entende, né, até que ponto ela consegue viver, conviver, produzir, ser independente. A partir daí, a gente pode, então, medir, entender, né, qual é o grau de qualidade de vida que determinadas pessoas ou populações adquirem na sociedade. E a gente, para falar em qualidade de vida, a gente vai ampliar um pouquinho mais esse tema, porque se a gente está falando em qualidade de vida, a gente está falando em vida humana, a gente não pode esquecer que nós somos seres integrais, a gente é um monte de coisa ao mesmo tempo, não é? Então, a gente precisa observar a qualidade de vida considerando variados domínios. Veja no quadro. Quais são esses domínios que a qualidade de vida abarca? Então, são 6 que nós podemos pensar aqui. O primeiro domínio é o físico, então a gente precisa levar em consideração, claro, a nossa saúde física, o nosso corpo biológico, fisiológico, né? A gente pode adoecer se a gente não cuidar do corpo, então é importante e ele é considerado na qualidade de vida, certamente, mas também nós somos seres psicológicos, né? A gente tem todo um mundo interior, a gente tem afetos, a gente tem sentimentos, valores, percepções que vão sendo construídas. Também o nível de independência indica a nossa qualidade de vida, até que ponto eu consigo ter autonomia nas minhas decisões e escolhas. As relações sociais, veja a importância de você pertencer aos grupos, né? A cultura onde você faz parte, as interações. O meio ambiente também é considerado um domínio da qualidade de vida, a sustentabilidade, a gente entender que é importante cuidar do mundo, do ambiente onde a gente faz parte. E também a espiritualidade pode ser considerado aqui um domínio da qualidade de vida, mas não se remetendo apenas, né, a uma crença religiosa, né, mas ampliando mais esse conceito, pensando na espiritualidade como aquela conexão que eu tenho com a vida, né, com a esperança de que as coisas vão melhorar, né, de que as coisas vão trazer novos ares, né? E claro, também pode ter a ver com uma crença religiosa, né? A pessoa comunga aí de uma forma de pensar que seja voltado para uma crença mesmo. Isso não tem problema nenhum, o importante é que ela se sinta bem, que ela se sinta engajada e que ela perceba que aquela prática na sua vida cause para ela um bem-estar. E é muito interessante a gente pensar hoje como que é o conceito de qualidade de vida para a Organização Mundial da Saúde, né? A OMS, ela identifica como qualidade de vida, né, a saúde, e a saúde não apenas como uma ausência de doença somente, mas a saúde como algo que impacta na vida desse sujeito, dessa pessoa, na sua condição social, cultural, psíquica, econômica. Olha aí os domínios fazendo parte. Não significa que você está aí, né, não apresenta nenhum sintoma orgânico, né, ou evidente ali que você pode estar doente ou não, saudável ou não.
vai depender também dos outros domínios, né, da sua vida. Então, saúde abarca tudo isso, não só esse domínio físico, mas também todas as outras condições que envolvem a vida desse sujeito humano. Pensando em tudo isso, é que a gente transfere esse conceito lá para o trabalho e a gente chega na qualidade de vida no trabalho, ou QVT, que é justamente se preocupar com o bem-estar geral e a saúde dos trabalhadores no desempenho das suas tarefas. Portanto, trata das condições de vida de um indivíduo dentro do seu ambiente organizacional. Então, quando a gente pensa em qualidade de vida no trabalho, a gente está pensando em estratégias, em práticas, também, claro, em conceitos que possam auxiliar o alcance desse bem-estar, da promoção da vida dentro dos espaços de trabalho. Uma das primeiras pesquisas que a gente tem com relação ao tema vem lá da década de 60 de uma empresa americana chamada General Motors. Ela, junto com o sindicato americano da época, buscaram compreender qual era o grau de satisfação das pessoas com relação às suas condições de vida. A partir daí, então, a gente vê pesquisas voltadas à área de qualidade de vida e nunca mais parou. É um conceito em construção, principalmente nos dias atuais, em que a gente vê um cenário tão modificado, né? Em especial com a globalização da economia, com o advento e a sofisticação dos meios tecnológicos, a competitividade cada vez mais acirrada, o nível de exigência aos trabalhadores hoje, né, das suas competências, e que dirá se a gente pensar no cenário atual de pandemia que a gente está vivendo. Então, olha a importância da gente falar sobre qualidade de vida dentro das organizações. Então, é um tema que precisa estar presente aí, né, na sua formação. Falar em qualidade de vida no trabalho é também falar em comprometimento organizacional. Se há um tema que está diretamente ligado à qualidade de vida no trabalho, é o comprometimento organizacional. Mas, afinal, o que é se comprometer? Você já parou para pensar sobre isso? Quando você se compromete com alguém, ou quando você se compromete com a empresa onde você trabalha, como é? Que sentimentos que surgem? Quais são as suas ações nesse sentido? Você se esforça ou você é indiferente, né? Como é que são as suas atitudes diante desse comprometimento? Então, é um tema importante e ele vem ao encontro direto da qualidade de vida no trabalho. Vamos, então, entender o que ele significa de uma maneira mais conceitual. Veja comigo. Os autores nos dizem que comprometer-se, né, ou comprometimento organizacional pode ser definido como o vínculo que é estabelecido entre o trabalhador e a organização. Pode parecer uma citação aqui muito rápida, muito simples, mas ela traz uma profundidade muito grande. Então, quer dizer que comprometer-se com a organização é o estabelecimento de vínculo. E quando a gente fala de vínculo, a gente está entrando no campo afetivo. Veja que importante que é isso, né? Autores da psicologia organizacional e do trabalho vão comparar o comprometimento organizacional com o cimento. Como é que é o cimento numa construção? Ele não dá liga, né? Então, para nós, o comprometimento organizacional é o que dá liga, é o que une as pessoas em torno dos objetivos organizacionais. Mas para a gente poder estudar o comprometimento, a gente precisa entender que ele é um conceito que carrega algumas bases, né? São 3 as bases do comprometimento organizacional que a gente precisa entender. A primeira base diz respeito a um comprometimento chamado de normativo. Pense na palavra norma, né? É um comprometimento de vínculo, né? Ou seja, um vínculo que é estabelecido entre a pessoa e a organização, de base psicológica mais cognitiva, ou seja, vai ter relação com aquilo que as pessoas elas significam, né? Do lugar onde elas convivem, o conjunto de crenças que elas vão construindo daquele lugar. Então, esse tipo de vínculo, ele expressa
sentimentos de lealdade e obrigação com aquela organização que impulsionam o indivíduo a se manter na empresa e a retribuir os benefícios que ele recebe daquele lugar. Então, o comprometimento normativo, ele é estabelecido através de uma relação de troca, ou seja, eu sei que a empresa precisa de mim, então eu me esforço, eu desempenho as minhas tarefas, porque eu vou receber a minha recompensa, eu vou ser retribuído por aqueles esforços. Então, é um comprometimento normativo, né? Significa essa relação de troca. A outra base é o comprometimento afetivo ou atitudinal. Eu arrisco dizer que aqui esse comprometimento é um dos mais importantes porque ele passa pela via do afeto. Então é um vínculo de base afetiva em que você vai se implicar com aquele lugar. Ou seja, né, ele é definido a partir da identificação que você constrói com aquela empresa, do envolvimento que você tem, não só, né, com a organização, mas com as pessoas que ali estão trabalhando junto com você. E aí você se disponibiliza em empregar os seus esforços, permanecendo naquele lugar porque você quer estar ali. Então, você se esforça, você busca cumprir as suas tarefas, né? Às vezes, você pode nem concordar com determinadas ações que são ali feitas, mas você quer fazer, você quer trabalhar, você quer trazer resultado. Então, é um comprometimento, é um vínculo, é um cimento afetivo, a gente pode dizer, né? E o comprometimento calculativo ou instrumental é também um comprometimento mais de base cognitiva, né? Você vai construir uma percepção com relação ao lugar onde você está atuando, só que é um vínculo mais voltado à disposição da pessoa em permanecer ali naquele lugar para não perder os investimentos pessoais que ela já fez ali. Então, ela não vê muito mais, né, aquela identificação. É baseado também nas trocas, mas muito mais naquilo que a pessoa vai deixar ali se ela sair daquela organização. Então, aqui, a permanência se dá muito mais por necessidade do que, né, pelo vínculo afetivo. É claro que se a gente parar para pensar na prática do dia a dia, a gente não vai conseguir medir direitinho, né, até que ponto as pessoas se comprometem de maneira normativa, afetiva ou instrumental. Na prática mesmo do dia a dia, as pessoas, elas misturam essas bases de comprometimento, elas podem acontecer de modo simultâneo, né? O que a gente precisa entender, que é até óbvio se a gente parar para pensar, é que quanto mais as pessoas se vincularem afetivamente naquele lugar onde elas estão, mais elas vão se esforçar para ficar ali, né? E a tendência é que a produtividade também aumente nesse sentido. Então, o que a gente precisa considerar com relação ao comprometimento organizacional? A gente precisa considerar esse vínculo que é desenvolvido entre o trabalhador e o lugar onde ele está, e aí possibilitar com que esse vínculo seja de fato construído. Também é importante os fatores que geram esse comprometimento e o impacto que esses fatores têm no desempenho das pessoas, dos grupos, da própria organização. As práticas de gestão, elas são importantes aqui para que você possa abrir para a construção desse comprometimento, práticas de gestão que podem ou potencializar esse comprometimento, né, quando elas são práticas mais abertas, flexíveis, permitindo a tua participação, ou dificultar, quando são práticas mais rígidas, mais opressivas, né? E os desafios enfrentados, quer dizer, quando a gente tem esse comprometimento mais afetivo, né, é possível criar uma cultura que favoreça, né, a união das pessoas aí naquele lugar, uma cultura mais fortalecida e que ajuda, inclusive, as pessoas a alcançar os desafios que estão aí por vir. Quer um desafio mais, né, intenso como esse que a gente está vivendo, né, com a pandemia. Como que está o comprometimento das pessoas hoje dentro dos espaços de trabalho? E outro ponto importante, né, esse comprometimento ele pode sofrer alterações dependendo do contexto que a gente vivencia também, né? Muitas pessoas que antes trabalhavam
juntas presencialmente, tiveram agora que modificar as suas operações para o modelo home office, então essa relação se tornou mais virtual, o que não significa que o comprometimento tenha desaparecido de forma nenhuma, muito pelo contrário. Olha aí a importância dos gestores buscarem fazer com que esse comprometimento se mantenha num nível suficiente, satisfatório, para que as pessoas continuem produzindo. Então, é importante você entender quanto mais comprometidas as pessoas estão, mais produtivas também elas serão. Vamos então falar sobre os modelos teóricos de qualidade de vida no trabalho. Mais uma vez estamos aí diante de um tema bem complexo, profundo e que ainda está em construção. E justamente por isso a gente se depara com muitos modelos teóricos. E esses modelos, eles nos ajudam, eles são base para a gente entender como que a gente pode implantar um programa de QVT dentro de uma empresa. Então, que critérios a gente precisa considerar? Quais são os indicadores? O que a gente precisa, então, observar quando a gente pensa na implantação desses programas? Vamos conhecer alguns desses modelos? O primeiro, e talvez, dos mais conhecidos, é o modelo de Walton. Walton, em 1973, ele foi um dos precursores dos estudos sobre esse tema. Ele criou para nós um modelo mais conceitual, mais teórico, em que ele traz alguns critérios e indicadores que devem ser considerados na elaboração de programas de QVT. Então, ele traz para nós 8 critérios. O primeiro diz respeito à compensação justa e adequada, quando a pessoa ela percebe que a equidade tanto interna quanto externa, na recompensa que ela recebe. Então, por exemplo, quando ela vê que a pessoa que trabalha com ela, na mesma função que ela, recebe igual a ela, Ou, existe aí também, uma equidade no mercado de trabalho, Outras empresas também praticam essa mesma forma de recompensa. O segundo critério, a condição de trabalho. Proporcionar uma jornada que seja razoável, que seja satisfatória, que permita com que a pessoa esteja num ambiente seguro, saudável. O uso e desenvolvimento de capacidades, propiciando aqui a autonomia das pessoas, informando as pessoas sobre o processo total do trabalho que elas desempenham. O quarto critério é a oportunidade de crescimento e segurança, possibilitar a ascensão na carreira, o crescimento pessoal. O quinto critério é a integração social na organização. Esse critério hoje é fundamental, você buscar pela igualdade entre as pessoas, pela ausência de preconceitos, por um senso comunitário. O constitucionalismo indica aqui o cumprimento dos direitos ao trabalhador, dos direitos humanos, a liberdade de expressão. Sétimo critério, trabalho e o espaço total de vida, tentando buscar esse balanceamento entre trabalho e vida pessoal. E o oitavo critério, a relevância social no trabalho, ou seja, quando você percebe que a sua empresa ela é reconhecida no mercado de trabalho, por promover uma ação social, ou porque ela é bem vista pelos seus clientes, pelas pessoas que fazem parte também daquela organização, fornecedores, parceiros, então você se sente orgulhoso de estar ali. Além desse modelo do autor Walton, a gente tem outra ideia, vamos ver, que é o modelo dos autores Hackman e Oldham. Esse modelo dos autores, eles vão trazer para a gente, como foco desse modelo, as características da tarefa. Então, os autores entendem que é um ponto fundamental para o alcance da qualidade de vida no trabalho, você focar nas características da tarefa para analisar a qualidade de vida no trabalho das pessoas. Como é que eles pensaram esse modelo? Então, eles compreendem as dimensões essenciais do trabalho, isto é, a importância da tarefa ter uma variedade, dela ser identificável, você se identificar com aquilo que você faz, você ver significância na tarefa que você desempenha, o que te proporciona um mínimo de autonomia, fazendo com que você também consiga receber e dar feedbacks no desempenho da sua tarefa. Essas dimensões, elas vão gerar
estados psicológicos críticos, ou seja, você vai então perceber esse sentido, você vai perceber o quanto a sua responsabilidade pelos resultados daquilo que você faz é importante, é valorizado. Você vai conhecer de um modo total os resultados do seu trabalho. E esses estados psicológicos críticos, por sua vez, vão propiciar resultados pessoais e do trabalho. A motivação interna ao trabalho tende a aumentar, a satisfação geral com o trabalho também, satisfação com a produtividade. Os índices de absenteísmo, que é quando você tem as ausências no trabalho, e a rotatividade, que é aquele fluxo de entrada e saída, né, no trabalho, ninguém para naquele cargo, a gente não costuma falar assim? Então, esses índices tendem a diminuir quando esses estados psicológicos críticos são contemplados. Então, todos esses elementos, eles são influenciados pela necessidade de crescimento individual, de acordo com os autores. Então, quando você oportuniza as pessoas a alcançarem esse crescimento no desempenho das suas tarefas, os autores dizem que é possível, então, alcançar a qualidade de vida no trabalho. Temos mais um modelo, veja, que é o modelo do Nadler e Lawler, que são dois gestores americanos, que em 1983 eles pensaram nesse modelo. Aqui eu trago para você alguns aspectos que fundamentam o modelo deles de QVT. Então nós temos 4 aspectos. O primeiro que eles consideram importante é a participação dos funcionários nas decisões. Quer dizer, né, as pessoas elas se sentirem acionadas quando precisa tomar uma decisão, resolver um problema, elas precisam estar presentes nesses momentos. O segundo aspecto, a reestruturação do trabalho através do enriquecimento de tarefas e de grupos autônomos. Quer dizer, você tornar o ambiente de trabalho condizente com aquela habilidade das pessoas, né? Possibilitar com que elas enriqueçam suas tarefas, com que elas se sintam responsáveis por aquilo que elas fazem, com que elas se desafiem, né, em outras propostas também. O terceiro aspecto, a inovação no sistema de recompensas para influenciar o clima organizacional. Olha aí, lembra do clima? O clima, que é aquele conceito que indica no grau, né, de satisfação das pessoas com relação aos aspectos da cultura. A forma de recompensas também impacta no clima, certamente, e por sua vez vai impactar na qualidade de vida no trabalho. Então, quando há essa inovação, por exemplo, algumas empresas praticam, né, a participação nos lucros e resultados como uma forma de estimular as pessoas. E o quarto aspecto, a melhoria no ambiente de trabalho, quanto a condições físicas, psicológicas, sociais. Quer dizer, as pessoas sentem segurança naquele lugar onde elas estão, né? Elas se sentem bem ali com aquelas pessoas. Isso também são condições, de acordo com os autores, para o alcance dessa QVT. E um último modelo que eu trago para você é da autora Eda Fernandes, que em 1996 propõe para nós um modelo também conceitual, mas um modelo um pouco mais atual, chamado Auditoria Operacional de Recursos Humanos para a QVT. Então, é um modelo de QVT que se relaciona com a importância da gestão, né, organizacional, a gestão de pessoas, incluindo aqui os fatores que a gente já identificou nos modelos anteriores, como a importância das condições de trabalho, a compensação justa, a imagem da empresa ser positiva, né, promover a saúde do trabalhador, né, promover uma comunicação que seja fluida, transparente entre líder e liderados. Então, são fatores, assim como os anteriores, que podem levar as pessoas a alcançarem essa qualidade de vida no trabalho. Se a gente pudesse fazer uma comparação, né, desses modelos, o que será que a gente conseguiria encontrar em comum entre eles, né? Todos eles, de uma maneira ou de outra, buscam alcançar a humanização no trabalho. Quer dizer, entender que aquela pessoa que está ali atuando, seja no cargo que ela estiver, seja uma pessoa na direção da empresa ou em algum trabalho mais operacional, ela é, antes de tudo, um ser humano, né? Alguém que tem necessidades, que tem limites e potencialidades, que precisam ser contempladas, e os programas de QVT vêm nessa direção. Você se lembra da Online.com?
Pois é, agora a gente vai ajudar a nossa empresa a pensar aí num programa de QVT. Vamos ver. Vamos retomar então o caso da nossa empresa online.com e o dono da empresa, ele ouve falar da importância de programas de QVT. E ele acredita que será necessário então introduzir esse assunto no plano estratégico da empresa. Mas ele ainda não está muito convencido das vantagens desse tipo de programa. Então ele solicita ajuda da gerente de pessoas. Ele diz que pretende implantar um programa de QVT na empresa, mas como primeiro passo, ele quer conhecer mais sobre o tema. Sendo assim, o dono da empresa solicita que a gerente de pessoas elabore um relatório explicando os principais fatores que envolvem a QVT, a qualidade de vida no trabalho. Então, ele quer saber o que é a QVT, ele quer saber para que servirá a QVT na sua empresa e também que outros temas estão relacionados à qualidade de vida no trabalho. Então, como é que a gente pode ajudar essa gestora de pessoas, se você estivesse no lugar dela, como você produziria esse relatório? Importante, então, a gente saber que esse relatório precisa conter alguns elementos aqui fundamentais. O primeiro elemento, levar para o dono da online.com que a QVT, a qualidade de vida no trabalho, é algo muito amplo. É um campo de estudos e práticas que se preocupa com as condições de vida do trabalhador na empresa. Então, se a gente ofertar um programa de qualidade de vida no trabalho lá para online.com, a gente vai estar transmitindo a mensagem para aqueles trabalhadores de que a empresa se preocupa com eles, de que a empresa quer propiciar aí um espaço para que eles possam se sentir bem, se sentir confortáveis, se sentir acolhidos naquele lugar, né? E isso certamente está diretamente ligado à produtividade. Então, o segundo ponto aqui é levar o dono da online.com a entender que a QVT vai servir para propiciar, portanto, essa maior humanização ao trabalho, ainda mais uma empresa de tecnologia, né, que tende a ser tão dinâmica, né, que tende a ser tão acelerada, aumentando então o bem-estar das pessoas, estimulando a participação delas nas decisões, o que, claro, já está diretamente ligado com a produtividade. E há ainda um tema que se associa à qualidade de vida no trabalho, que é o comprometimento organizacional, né? Entendendo que quanto mais comprometidas as pessoas estiverem, maior é a produtividade que elas podem alcançar. Aliás, existem aí pesquisas que falam que quando as pessoas elas se sentem satisfeitas com relação àqueles critérios de QVT que nós vimos nos modelos anteriores, elas tendem a aumentar o comprometimento de nível afetivo. Quer dizer, elas estão ali naquele lugar porque justamente elas querem estar, porque elas gostam de estar ali e elas vão se esforçar para participar daquele lugar. Já, né, se esses critérios eles não forem atendidos ou forem atendidos de uma maneira muito precária, o comprometimento que tende a ser maior é o instrumental. A pessoa muitas vezes fica ali naquela organização porque ela não tem, né, para onde correr, como a gente costuma dizer no senso comum, não é? Ela não tem mais aquela identificação. Então, ela acaba permanecendo ali por necessidade e não por um vínculo mais afetivo ou um vínculo de envolvimento com aquele lugar. O que a gente, então, pode pensar, né? A importância de gestores, né? Pessoas que têm aí o poder de decisão dentro das organizações, buscarem entender que quanto mais as ações implantadas estiverem, né, por trás delas, como objetivo, o alcance desse comprometimento, certamente as pessoas se engajarão mais. E aí, certamente, os resultados serão muito melhores. Então, se a gerente de pessoas lá da online.com conseguir convencer o dono da empresa sobre esses pontos importantes, com certeza ele vai concordar em implantar programas de QVT na sua empresa. Vamos agora ao momento de interação e eu quero saber a sua participação.
que é o melhor momento da nossa aula. Então, traga a sua dúvida, traga a sua contribuição, seja ela qual for. Às vezes você quer compartilhar aqui com a professora, com seus colegas, uma experiência que você viveu, que tenha relação aí com o que a professora está falando. Traga para nós, isso torna a aula tão gostosa, tão produtiva. Então, eu espero você. Já voltamos.
Pessoal, voltamos com uma dúvida excelente da Cristiane, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Oi, Cristiane, um beijo enorme para você. A professora amou a sua pergunta. Você falou assim: uma das bases do comprometimento, sendo ela o instrumental, pode ser momentâneo? Causado por falta de motivações e expectativas frustradas profissionalmente ou até mesmo por falta de capacitação pessoal? Pode sim, Cristiane. E você tocou num ponto tão interessante, porque o comprometimento organizacional, ele vai ter interferências do contexto, da cultura organizacional, a qual a organização, né, ela é submetida, e também das situações pelas quais a gente vai vivendo. Se a gente parar para pensar, por exemplo, Cristiane, nesses momentos de pandemia, a gente percebe que o comprometimento organizacional, ele acaba sendo impactado, não é verdade? Né? Ou como você muito bem colocou, às vezes uma expectativa que foi frustrada, às vezes um momento de dificuldade daquela pessoa, ou às vezes um projeto que não alcançou o resultado, né, que a pessoa gostaria que fosse alcançado. Então, esse comprometimento, ele pode sim sofrer interferências desse meio, né, desse cenário social, organizacional, cultural, né? O que é importante nesse sentido, Cristiane? A gente pensar que a cultura daquele lugar precisa ser fortalecida para que ela possa, então, estimular as pessoas a continuarem se comprometendo e se envolvendo com aquele espaço organizacional. Parabéns pela pergunta, viu? Vamos, então, continuar? A qualidade de vida no trabalho e algumas reflexões críticas. Se nós pararmos para pensar, quando a gente pensa em programas de qualidade de vida no trabalho nas empresas, ou seja, em levar ações de bem-estar para as pessoas, a gente pode também supor que existem lugares, né, empresas, que infelizmente podem ser fonte aí de tensão, de estresse, de sofrimento nos seus ambientes. Então, a gente precisa pensar nesse tema de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, mais crítica. Para a gente começar a pensar sobre isso, eu te levo a dar uma olhadinha no quadro sobre algumas abordagens que vão envolver, né, a atuação dos programas de QVT nas empresas. Existe uma abordagem que é de uma perspectiva mais assistencialista, que é quando você implanta programas de QVT que visam apenas adaptar a pessoa ao trabalho por meio de práticas que compensem os efeitos dos desgastes provocados pelo ambiente organizacional, mas que vão só agir nas consequências, nos efeitos e não na causa desses problemas. A gente pode pensar, por exemplo, né, a ginástica laboral, que é um exemplo de programa de QVT super praticado pelas empresas, não é? Quando essa ação ela for realizada de uma maneira assistencialista, só para a empresa dizer que tem ali um programa de QVT sendo realizado, será que de fato ela está alcançando a necessidade das pessoas? Será que ela vem numa perspectiva mesmo de buscar satisfazer essas necessidades? Se a ginástica laboral for pensada diferentemente, numa perspectiva mais preventiva, aí sim ela vai ter o propósito de atenuar e até mesmo remover a causa, os problemas causadores daquele mal-estar provocado pelas condições de trabalho. Aí a gente tem intervenções mais efetivas, né? Aí a gente tem possibilidades de fato, alcançar as necessidades da pessoa e ir, né, ali no problema mesmo, na raiz, possibilitando então com que as pessoas alcancem esse bem-estar, que é justamente a missão da qualidade de vida no trabalho. E quando a gente pensa então nessas práticas, a gente busca diminuir ou evitar completamente o sofrimento no trabalho. O que é o sofrimento no trabalho? A gente sabe que o trabalho não é só fonte de sofrimento, claro, o trabalho ele nos dá condições de nos realizarmos, de nos constituirmos, mas por outro lado ele também pode ser fonte de sofrimentos. E o sofrimento no trabalho ele acontece quando a relação do trabalhador
com a organização do trabalho. Entenda aqui organização do trabalho como um conjunto, né, de todos os elementos que vêm na convivência do trabalhador com o seu trabalho. Por exemplo, o sistema hierárquico, as relações entre os líderes e os pares, né, a compensação que é recebida, as condições de trabalho. Então, quando a relação desse trabalhador com a organização de trabalho é bloqueada, aí a gente pode ter o sofrimento vindo à tona. Então, veja, né? Quando a pessoa não consegue mais mobilizar os seus próprios recursos internos para lidar com essa condição de sofrimento, o que a gente vê? A gente vê mais sofrimento. E esse sofrimento sendo manifestado, por exemplo, nas situações de estresse. O que é o estresse? O estresse é uma condição até natural do nosso organismo humano, né? Biológico, até os animais sentem estresse, não é? Diante de uma situação que é de pressão do meio, o que a gente faz? A gente tende a reagir a essa situação. Por exemplo, pense quando você leva um susto, o que teu corpo faz? Ele vai se preparar para você lidar com isso, né? Você fica com o coração batendo forte, sua pupila dilata, né? Você já se prepara para lidar com essa situação de pressão. Mas passado esse momento, o seu corpo tende a voltar ao normal. Assim acontece nas organizações de trabalho. O problema é quando o estresse ele alcança o seu nível máximo, que a gente chama de exaustão. E aí pode ser um campo aberto para adoecimentos, como é o caso da síndrome de burnout. Burnout significa, em inglês, queimar por completo, que é um efeito psicológico do estresse em seu nível mais crítico. É um esgotamento profissional muito severo, de nível afetivo, porque normalmente aquelas pessoas que são acometidas pelo burnout são aquelas mais ligadas ao trabalho, né? Aquelas que trabalham viciadas no trabalho, mas que não conseguem identificar o limite das suas ações, né? Aí a gente pode entender, né, que a síndrome de burnout ela vai acontecer no momento em que a pessoa não vê mais sentido naquilo que ela realiza. Quando ela via prazer naquilo e não vê mais identificação, os clientes ela não consegue mais atender, né? Então a gente está começando a perceber sinais da síndrome de burnout, o que pode vir associado a outras doenças, como por exemplo a depressão, que é algo bastante destrutivo na vida desse sujeito. E a gente tem ainda consequências sociais quando a gente pensa no sofrimento do trabalho, que é o assédio moral. O assédio moral, ele é caracterizado por comportamentos, gestos, agressões verbais, né? E psicológicas, né, diante de uma pessoa, quando alguém tem a intenção deliberada em agredir o outro, né, por meio de comportamentos vexatórios, humilhações, e quando a pessoa tem de fato a intenção de desqualificar o outro, aí é assédio moral. Mas, professora, eu cheguei lá no meu trabalho, tive um dia ruim, meu chefe estava de mau humor, ele foi agressivo comigo. Caracteriza assédio moral? Se você está falando para mim de um fato isolado, não caracteriza o assédio moral. O assédio moral se caracteriza por uma periodicidade desses comportamentos e a pessoa que pratica, ela tem a intenção deliberada de desqualificar o outro. E eu não preciso nem dizer o quanto que isso é completamente danoso e destrutivo para o ambiente de trabalho, inclusive abrindo espaço aí para adoecimentos, né, e situações muito difíceis para as pessoas. Como é que a gente pode pensar em combater tudo isso? Um primeiro ponto é a ética. A ética nas empresas. Então, a ética implica em programas de qualidade de vida no trabalho que busquem gerar uma organização mais organizada, mais humanizada, envolver no trabalho o grau de responsabilidade e autonomia, fazendo com que as pessoas possam crescer, enriquecer suas tarefas, né? Possibilitar o desenvolvimento das suas competências. Quando as pessoas elas têm a oportunidade de falar, de serem ouvidas, o dar e o receber feedbacks, o desenvolvimento das habilidades das pessoas e também proporcionar o enriquecimento do trabalho, desafiando as pessoas a crescerem, a buscarem
cada vez mais o seu autodesenvolvimento. E também um outro ponto importante é a participação de todos nos programas de qualidade de vida no trabalho, até porque todas as pessoas serão envolvidas nessas ações. Então, como é importante as pessoas aderirem a esse processo? Como que a gente possibilita a participação das pessoas nas ações de QVT? Primeiro, por meio das políticas de gestão, criar normas, regras que proporcionem a participação das pessoas, reuniões, momentos em que as pessoas possam expressar suas opiniões. No levantamento de indicadores, aí a gente pode pensar, por exemplo, dados objetivos como índices de absenteísmo, de rotatividade. Por exemplo, você percebe que em um determinado cargo há uma rotatividade, as pessoas ali não se mantêm. O que está acontecendo? O que a gente pode perceber, né, desse lugar? O que a gente pode fazer para reverter essa situação? Grupos de discussão, promover reuniões, encontros em que as pessoas possam expor aquilo que elas sentem. E pesquisas, né, diagnósticas, você não pode esquecer disso. Antes de qualquer coisa, você é um pesquisador dentro da empresa onde você estiver. Então, como é importante você lançar mão de instrumentos de pesquisa? Olha aí a pesquisa de clima organizacional, que é algo que pode te ajudar a ter subsídios, recursos, para você entender o que as pessoas precisam e para você, então, promover ações de QVT no lugar onde você estiver. Feito isso, certamente a gente vai conseguir promover um ambiente mais humanizado e mais satisfatório para todos. Nós vamos agora colocar a mão na massa. Então, a gente vai pensar em algumas práticas voltadas à qualidade de vida no trabalho. Mas antes de falar mesmo de algumas práticas e algumas ideias de serviços de QVT, de qualidade de vida no trabalho, eu quero apresentar para você um modelo também de pensar a QVT trazido por uma autora muito importante no tema, que é a Limonge França. Ela vai dizer o seguinte, ela vai trazer para nós um modelo que ela chamou de BPSO, que é justamente as iniciais das dimensões que ela considera importante: biológica, psicológica, social e organizacional. Isso porque a autora, ela considera programas de qualidade de vida no trabalho que sejam voltados a enxergar o ser humano como um ser complexo, como um ser biopsicossocial, e aí ela acrescenta mais uma dimensão nesse olhar, que é o olhar organizacional. Então, cada dimensão vai se referir a alguns dos elementos que devem ser considerados em programas de QVT. Então, perceba que essas dimensões, elas, por mais que elas sejam, talvez didaticamente pensadas separadamente, elas estão em interação. Ou, às vezes, alguma prática ali implantada dentro da organização possa pender para uma dimensão ou outra, mas a gente não pode descartar que a gente é uma coisa só. Então, a gente é um todo, né? Nós somos uma integralidade. Então, de alguma maneira, essas dimensões vão ser contempladas. Pense, por exemplo, que a empresa resolveu implantar dentro do seu ambiente de trabalho, ela tem ali um refeitório, as pessoas se alimentam ali no seu ambiente, e ela resolveu implantar, então, um plano de reeducação alimentar, para fazer com que as pessoas se alimentem melhor, se sintam melhores, mais saudáveis. A gente pode perceber que uma ação como essa tem mais relação com a dimensão biológica, não é? Vai estar aí mais ligado com a condição física, o estilo de vida daquelas pessoas. Mas a gente não pode descartar o quanto também a dimensão psíquica pode estar impactada, a social, olha aí o nível de sociabilidade que um plano como esse pode provocar, e também, claro, o organizacional, porque vai passar, então, a possibilitar com que a organização tenha mais resultados, porque as pessoas produzem mais a partir de um estilo de vida melhor. Então, essas dimensões, elas estão interligadas. E nós precisamos acrescentar mais uma dimensão aí nessa conversa, que é a sustentabilidade. Então, veja, hoje o mundo se volta para o tema da sustentabilidade. E a gente pode, sim, pensar em programas de qualidade de vida no trabalho que sejam sustentáveis. Temos até uma proposta para isso, a qualidade de vida sustentável no trabalho, que leva em consideração a sustentabilidade. Entendido aí
né, como uma sustentabilidade corporativa que vai ser praticada dentro dos ambientes de trabalho e que está baseada em 3 dimensões importantes. A ambiental, que é justamente o foco em ações de proteção ao meio ambiente, a social, levando em conta a importância de cumprir com os direitos humanos, os direitos dos trabalhadores, e a econômica, que também precisa ser levada em consideração, né, mantendo os recursos e os direitos daqueles que fazem parte, né, daquela empresa, os acionistas, né, levando em consideração a relação entre clientes, fornecedores, mas não esquecendo também que essas dimensões elas estão ligadas, né? Elas precisam ser observadas de uma maneira muito conectada. Né? A partir do momento em que eu busco reverter no meu ambiente ações de proteção, eu também busco satisfazer os direitos das pessoas e isso certamente vai reverter em lucratividade, em produtividade. Agora sim, vamos dar uma olhadinha em algumas práticas de QVT. Essas práticas, elas são trazidas para nós pelo autor Alves, que fez uma pesquisa considerando as experiências de implantação de práticas de QVT realizadas em várias empresas. E ele traz algumas ideias. Eu trago só alguns exemplos. Você tem mais exemplos no seu livro didático, né? Por exemplo, algumas práticas que são implantadas. Exercícios físicos em geral, né? Caminhadas, academia ou vouchers para academia, a ginástica laboral, terapias alternativas, a musicoterapia, olha aí que gostoso, que diferente, orientações nutricionais e também outros programas como treinamento e desenvolvimento, plano de cargos e salários, tudo isso pode ser considerado QVT. E a gente tem em contrapartida, né, o interesse de organizações prestadoras de serviço em ofertar ações de qualidade de vida no trabalho. Então, que tipos de serviços a gente tem? A gente tem o suporte psicológico, que pode ser ofertado por profissionais da área de psicologia, suporte físico-corporal, terapias diversas, abordagens diversas, a reeducação nutricional, que foi o nosso exemplo, atividades culturais e de lazer, variados programas, como programas que levam as pessoas a se desenvolverem, né, ou programas que ajudam as empresas a realizarem diagnósticos para identificar a satisfação das pessoas. São várias as possibilidades, né? E aí a gente começa a pensar, então quer dizer que qualidade de vida no trabalho é só quando a empresa ela busca uma ação muito grandiosa, um projeto muito grande? De jeito nenhum. Claro que também é muito importante se a organização puder alcançar esses momentos, esses projetos, mas em simples ações do dia a dia, desde o momento em que você consegue fazer com que as pessoas se sintam ali bem para se comunicarem, para conversarem no espaço do cafezinho, ou você proporcionar uma sala de estudos, olha que bacana, ou você promover mais reuniões no seu espaço de trabalho, a gente já está falando em bem-estar e, consequentemente, em qualidade de vida no trabalho. Então, é importante a gente pensar, né? Sejam quais forem as estratégias, o importante é pensar no bem-estar das pessoas. Chegamos agora num ponto crucial da elaboração de programas de QVT, que é pensar nas estruturas e nas etapas que a gente precisa cumprir para que a gente possa, então, elaborar esses programas de qualidade de vida no trabalho. E todo modelo de gestão, todo programa de gestão que a gente for implantar, o que a gente precisa pensar antes de qualquer coisa? O planejamento, certamente. Até para uma viagem que você vai fazer, você se planeja, não é? Você procura saber o lugar onde você vai, a cultura, o clima que vai estar lá, para você preparar bem a sua mala, o dia que você vai chegar lá, o dia que você vai voltar, você não se planeja? Imagine para implantar um programa dentro de uma empresa, que dirá um programa de QVT. Então, no planejamento, dentre tantos pontos importantes a serem considerados, a gente destaca aqui os objetivos que devem ser definidos claramente, ou seja, o que eu quero alcançar com aquele programa de QVT que eu vou propor. O prazo para que esse programa seja realizado, a equipe que vai estar responsável por conduzir
esses programas de QVT e os recursos financeiros, materiais, tecnológicos. E é preciso a gente contar com a participação de profissionais que representem todos os níveis da organização, porque vai ser necessário com que todos estejam à frente desse projeto. Para a gente poder planejar uma proposta de QVT, eu trago um modelo aqui para você, um modelo considerado geral, né, um modelo geral de intervenção. Vamos ver que modelo que é esse. Então, nesse modelo, a gente tem as diversas práticas em QVT agrupadas em 3 campos. O primeiro campo é o das atividades físicas, né? A promoção da saúde física. O segundo é a responsabilidade social, a imagem social da empresa. E o terceiro é o combate à fadiga organizacional, estresse, combate ao assédio moral. Bom, nesse modelo, primeiro, a gente tem as decisões estratégicas sobre a QVT, o planejamento, os objetivos, os prazos, né, os recursos, que é as ações que contemplam o planejamento, né? Então, essas decisões estratégicas, uma vez pensadas, elas devem ser divulgadas para todos da organização. Então, precisa haver uma exposição ampla, né, de todas essas decisões. Em seguida, são formados comitês, equipes de trabalho, que vão fazer, então, o diagnóstico, né, referente às dimensões que a gente estabeleceu, né, com relação à promoção da saúde, com relação à responsabilidade social e com relação à fadiga organizacional. Então, pode, inclusive, aqui aplicar uma pesquisa, né, para saber quais são as necessidades das pessoas, né, relacionadas a cada uma desses campos. E aí, a partir desse diagnóstico, então, vão ser definidas ações que compõem uma política de gestão de qualidade de vida nas organizações. Olha aí que interessante, né? Então, esse modelo nos ajuda a planejar programas de QVT. Mas como que a gente pode estruturar, implantar, né, aplicar esses programas na prática? Vamos conhecer algumas ideias? Esse modelo do autor O'Donnell traz para nós 3 etapas de implantação de programas de QVT. Ele sugere como primeira etapa aqui a sensibilização, ou seja, você conscientizar as pessoas desse programa, transmitindo informações importantes que levem as pessoas a compreender a importância da implantação desse programa, fazendo com que as pessoas queiram aderir a esse programa. Feito isso, você vai desenvolver o programa e aí vai ser necessário a mudança do estilo de vida das pessoas, porque elas vão passar a praticar, né, esses programas. Como, por exemplo, a gente viu o exemplo da reeducação alimentar. Então, quando esse programa é colocado em prática, as pessoas vão se esforçando para desenvolverem esse programa. E um terceiro ponto importante aqui é um ambiente de suporte, proporcionar às pessoas que elas possam ter o apoio dos gestores, um ambiente saudável, para que elas possam, então, praticar e se beneficiar desse programa de qualidade de vida no trabalho. Essa é uma ideia. Nós temos uma outra ideia, um outro modelo, que a gente pode considerar até um modelo um pouco mais completo, que é o modelo dos autores Ogata e Simurro, que vão trazer para nós 4 etapas interdependentes e sequenciais, quer dizer, uma precisa da outra para acontecer, elas não são isoladas, uma influencia a outra e que vai nos ajudar na implantação de programas de QVT. A primeira etapa que os autores consideram importante é a pesquisa e a avaliação diagnóstica. Quer dizer, eu preciso primeiro identificar quais são as necessidades que a minha empresa apresenta. O que eu posso contribuir para as pessoas se sentirem mais acolhidas, com maior bem-estar, com mais qualidade de vida? Aí eu vou identificar as necessidades. Uma vez feito isso, eu parto para a segunda etapa, que é o planejamento do meu programa de QVT. Lembra que nós falávamos do planejamento, a importância de estabelecer os objetivos, os prazos, os recursos, a equipe. Propõe-se aqui as ações que vão ser realizadas nesse programa de QVT.
A nossa terceira etapa vai ser a aplicação desse programa, o lançamento e a implementação do programa, que é a etapa, né, de implementação de todo esse plano, é colocado esse plano em prática, incentivando as pessoas a participarem, tomando cuidado com os prazos para que eles não sejam extrapolados, né, e buscando levar as pessoas a se beneficiar desses programas. E, por fim, a quarta etapa, a avaliação dos resultados, que é você levantar as informações sobre os impactos daquelas ações de QVT nas pessoas, na vida das pessoas no trabalho. Quer dizer, você avaliar se aqueles objetivos que você quis alcançar, de fato foram alcançados. Pense, por exemplo, que um objetivo do seu programa de QVT é diminuir a rotatividade em determinado setor. Lá naquele setor não para ninguém, contrata as pessoas não ficam. Então, você vai entender o que está acontecendo ali, planejar o seu programa, implantar esse programa de QVT e na hora de você avaliar, você pode, por exemplo, aplicar, né, medir esse índice de rotatividade antes da aplicação desse programa e depois da aplicação desse programa, para você comparar aí os resultados e identificar se de verdade alguma coisa aconteceu depois que você, então, propôs, implantou o seu programa de QVT. Perceba que é uma lógica, não é? Como é importante, então, que todos os programas de qualidade de vida no trabalho, eles possam ser pensados e implantados sempre ao encontro das necessidades das pessoas, para que assim eles possam surtir os efeitos de verdade necessários. Vamos juntos agora ajudar a nossa empresa na implantação de um programa de QVT. Acompanhe comigo. Chegou o momento, então, de implantar um programa de QVT na empresaonline.com. Sendo assim, a equipe de gestão de pessoas recebeu a tarefa de estruturar a proposta de um programa de qualidade de vida no trabalho. A gente pode usar a sigla PQVT, levando em consideração a sua cultura organizacional. Olha aqui o tema que a gente viu na nossa primeira aula. Na verdade, os temas, eles se conectam o tempo todo. Então, quer dizer, eu preciso pensar num programa de qualidade de vida que seja condizente com a realidade daquele lugar onde eu estou atuando. Então, você, junto com a gerente de pessoas, vai pensar aí como promover essa proposta. Então, o primeiro passo, você vai selecionar um modelo que servirá de norteador para estruturar o seu programa de QVT. Você vai, no quesito planejamento, você vai definir os objetivos, o prazo, as equipes e os recursos. E você vai, como terceiro passo aqui, descrever as etapas que devem ser cumpridas para a implantação do nosso programa de QVT na empresaonline.com. Vamos então resolver a nossa SP? O primeiro desafio era pensar no modelo norteador. E nós escolhemos aqui o modelo dos autores Ogata e Simurro. Lembra que traz aqueles 4 passos interdependentes que um precisa do outro para acontecer? Pois bem, a gente vai usar então essas etapas. A primeira delas é a pesquisa e avaliação diagnóstica. Então você vai lá da empresa, você vai avaliar as reais necessidades da sua empresa, né, da sua empresaonline.com. Como segunda etapa, você vai então planejar o seu programa de qualidade de vida no trabalho, estruturando quais serão os meios para realizar esse programa. Você pode, inclusive, criar um cronograma de atividades para alcançar, né, a realização desse programa. Ainda no quesito planejamento, lembra que a gente precisa definir aqueles pontos importantes? Então, qual é o objetivo? E veja, no modelo do Ogata e Simurro, a gente identificou uma necessidade, certo? Então, o objetivo, ele deve estar condizente com essa necessidade. Então, o nosso objetivo é desenvolver nos colaboradores da online.com competências interpessoais para as melhorias no relacionamento das equipes. Lembra, na aula passada, que a gente já identificou no pessoal da online.com que eles têm uma competência técnica muito boa, mas falta desenvolver as competências interpessoais? Pois é, uma necessidade apresentada que se tornou aqui um objetivo para o nosso programa de QVT. O prazo para esse objetivo ser cumprido é até o final
né, do primeiro semestre de 2022. As equipes responsáveis serão a gestão de pessoas e os líderes de cada setor. E os recursos que a gente vai usar: financeiros, didáticos, materiais e tecnológicos. Continuando as nossas etapas, né? Na terceira etapa, a gente vai lançar e implementar o programa. Então, é a hora de você colocar o seu plano em prática. Então, nós vamos propor aqui, nós vamos implantar um programa de treinamento e desenvolvimento para os colaboradores da Online.com. E, por fim, você tem que avaliar os resultados, né? Criar indicadores e feedbacks, proporcionando que as pessoas saibam, né, se elas realmente se desenvolveram naquele programa. De repente, você pode pensar numa avaliação anterior, né, à aplicação do programa, e depois uma avaliação posterior, para que você compare aí os resultados. Veja se de verdade as pessoas apreenderam as informações importantes, se elas estão começando a desenvolver aquelas habilidades. A avaliação, inclusive, ela pode continuar no decorrer do trabalho daquelas pessoas. Então, olha só que legal, que interessante. A gente pensou num programa de QVT bem redondinho, né? Bem racional. Primeiro pensando na necessidade daquelas pessoas, depois buscando planejar esse programa de qualidade de vida no trabalho condizente com essas necessidades. Aí depois a gente implantou o programa e por fim a gente passou para a avaliação dos resultados. Olha que bacana! Feito isso, com certeza, né, os trabalhadores lá da Online.com vão se desenvolver, o dono da empresa vai ficar contente, todos vão ficar, né? E os gestores de pessoas certamente vão conseguir, então, reconhecer aí a qualidade de vida no trabalho como uma importante ferramenta para a sua atuação. Para a gente poder pensar um pouquinho, né, esse tema diante desse contexto tão complicado e tão diferente que a gente está vivendo, eu proponho essa pergunta reflexiva. Como contribuir para o alcance da QVT em meio à pandemia? O que vocês acham? Qual é a hipótese de vocês? Né? O que a gente pode pensar com relação a essa pergunta? Pergunta difícil, desafiadora, quero saber a sua opinião. E também já quero aí te convidar a trazer as suas dúvidas, né? A sua participação, a sua contribuição. Espero você, já voltamos.
Pessoal, nós tivemos uma contribuição de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Beijo muito carinhoso para vocês, viu? Vocês compartilham, né, dessa pergunta da professora, como contribuir para o alcance da qualidade de vida no trabalho em meio à pandemia, e vocês dizem, seguir as normas de segurança com procedimentos adequados. Pergunta mais que perfeita, não é verdade? Certamente, claro que é importante, até porque a gente sabe que seguindo essas normas de segurança, a gente não está protegendo só a gente, né? A gente está protegendo o outro que está ali. Talvez, pessoal de Cabo Frio, eu possa completar a resposta de vocês pensando que cada grupo de trabalho, cada empresa, né, apresenta em meio a essa condição tão complicada que a gente está vivendo, as suas próprias necessidades. Então, quando a gente pensa em ações de qualidade de vida, a gente pensa em suprir necessidades para que as pessoas alcancem esse mínimo de bem-estar, essa satisfação, né? Como que a gente pode conseguir isso em meio a um cenário tão delicado que a gente está vivendo? Então, quanto mais a gente der voz às pessoas para elas falarem, e quanto mais essas pessoas se sentirem que estão ali junto das outras, mesmo virtualmente, né? Mesmo geograficamente distantes, mas virtualmente unidas, que elas saibam que existam pessoas ali, que elas podem contar, que elas podem, né, buscar ajuda, isso já faz toda a diferença, além do que o pessoal de Cabo Frio já trouxe como uma participação excelente. Tá bom, pessoal? E é a nossa missão, é a sua missão, enquanto gestor de pessoas, pensar aí na qualidade de vida, né, dos indivíduos, dos trabalhadores, em meio às diferentes condições que a gente for vivendo. Vamos então finalizar? O que a gente pode relembrar dos assuntos que a gente tratou nessa nossa última teleaula? Chegamos ao final da disciplina. Vamos então relembrar? Começamos falando dos conceitos de QVT, e aí a gente falou da qualidade de vida primeiro, para depois a gente chegar no que é qualidade de vida no trabalho. Também pensamos sobre comprometimento organizacional, entendendo que o comprometimento de nível afetivo, ele permite com que as pessoas se engajem, se envolvam naquele espaço e certamente consigam produzir mais. Aí a gente foi buscar a fonte, né, dos autores para entender o que os modelos teóricos de QVT puderam nos ensinar. Falamos do modelo do Walton, né, do modelo do Nadler e Lawler, da Eda Fernandes, né, nomes de autores que buscaram compreender aí o que é a qualidade de vida no trabalho. Depois a gente buscou compreender a qualidade de vida no trabalho numa orientação mais crítica, entendendo que o sofrimento também pode estar presente nos ambientes de trabalho e quanto que é necessário a gente combater, né, esses sofrimentos que podem se manifestar em situações estressantes, que infelizmente podem estar presentes na síndrome de burnout ou em consequências sociais, como é o caso do assédio moral, que pode aí levar também ao adoecimento. Falamos das práticas relacionadas à qualidade de vida no trabalho. São inúmeras as práticas, que não precisam ser práticas grandiosas, mas que, se elas atenderem às necessidades das pessoas, certamente a qualidade de vida e o bem-estar vai começar a ser introduzido naquele espaço organizacional. E, por fim, a gente pensou no planejamento de programas de QVT e como estruturar um programa de QVT, como preparar, como organizar as etapas, né, que devem ser cumpridas para que esses programas de qualidade de vida sejam colocados em prática no trabalho e surtam, né, e tragam os efeitos necessários. Sem esquecer da online.com, né, que a gente ajudou muito a empresa a alcançar aí também a sua qualidade de vida no trabalho. Querido aluno e aluna, finalizamos essa aula, finalizamos a disciplina e eu não preciso nem dizer o prazer que foi estar com você nesse percurso, nessa jornada. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Eu aprendi muito com você, tá? Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades e desejo a você, né, todo sucesso. Se cuide e até a próxima.